Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nós estamos no terceiro dia do Desafio com Débora. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, formas de jejuar, e eu quero dizer aqui que eu estou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito nesses dias durante o propósito. Então eu quero, deixar aqui, expressar a minha gratidão a Deus. Eu louvo a Deus por esse propósito, por esse desafio que Ele colocou no nosso coração. E eu louvo a Deus pelas mulheres que têm se doado ao Senhor, se doado ao favor de Deus. Bom dia, querida, paz do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por esse mover, por esse cuidado, por esse amor. Então, hoje, que é o terceiro dia do propósito de jejum, nós sabemos que a palavra fala que há mal que só sai com o jejum. Essa ferramenta do jejum, ela é muito poderosa, ela é uma chave que destrói fortalezas na nossa mente, que caem por terra. Então, eu quero dizer aqui a todas vocês, todos vocês que estão acompanhando, que o jejum ele deve ser uma prática diária nas nossas vidas. Ele deve ser um hábito. Nós, cristãos, não podemos deixar de jejuar. É um conjunto de ações, é um conjunto de hábitos, No primeiro dia nós falamos de oração, no segundo dia da meditação na palavra. E o jejum realmente é para quebrar mesmo toda a dureza do nosso coração, todo o poder de idolatria e para que a gente receba poder dos céus, o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Mas como jejuar? A gente sempre consagra o propósito de jejum a Deus. Um jejum sem oração é apenas um jejum. Agora, um jejum consagrado a Deus é um propósito de Deus, é um jejum espiritual. Então, nós sempre devemos orar antes, consagrar esse propósito a Deus, se colocar diante de Deus, entregando ali todo o propósito, seja de alimentação, seja de algo que você está tirando da sua vida, seja de distrações. Então, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você deve jejuar, você deve consagrar a Deus esse propósito e entregar a Ele essa prática, para que o poder dele seja derramado na sua vida e te fortaleça. Então, durante todo o tempo de jejum, você deve se desconectar das coisas que distraem a sua vida e ficar ali mais conectada com Deus, ficar ali na dependência, ouvindo louvores, refletindo na palavra de Deus, em versículos, ficar realmente ali atenta, mais silenciada por dentro de você, para que você possa ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para você, o direcionamento que Ele tem para a sua vida, E você pode fazer esse jejum de forma total ou parcial, conforme aí você vai se habituando ao hábito de jejuar, o Senhor vai te levando a propósitos maiores, A Bíblia fala de vários propósitos, 7 dias seguidos, entre total e parcial, entre entregar num determinado horário ou realmente não entregar e ficar na total dependência, propósitos aí de 21 dias, de 40 dias, que são propósitos mais longos, onde você pode tirar somente algo, propósitos de 3 dias. Então, assim, a Bíblia relata várias oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer em como jejuar. Mas o mais importante é você compreender que o jejum deve fazer parte da sua vida cristã. Ele é um hábito saudável para a sua vida cristã. O jejum espiritual, ele realmente é para derrubar todo o mal, para enfraquecer o mal, para que o mal bata em retirada da sua vida e da sua família. O propósito ali que o Senhor coloca no seu coração,
principalmente na intercessão. Às vezes você tem um pedido a Deus, a alguém da sua família, e você precisa entrar em intercessão, mas não é só oração, é jejum, jejum e oração. Então, toda vez que for orar, consagre o propósito a Deus, dobre o seu joelho, fale com Ele, e quando você for entregar, também agradeça a Ele por esse tempo de jejum e entregue o seu propósito de jejum. E permaneça durante todo o tempo que você estiver em jejum, conectada com Deus, mais silenciada, como eu já falei. E eu quero falar aqui que a Bíblia relata em Isaías 58 o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. Então, assim, de forma muito breve, o que agrada a Deus é quando a gente não peca, é quando a gente não faz coisas que desagradam a Ele. Então, esse é o principal jejum, é quando a gente cuida dos interesses de Deus, é quando a gente se coloca à disposição dEle, à disposição do reino. Esse é o jejum que agrada a Deus. Medite em Isaías 58, que você vai compreender o que o Senhor faz com aquele filho que é fiel, com aquele filho que é obediente, com aquele filho que se coloca mesmo na brecha à disposição do Senhor. Esse jejum agrada a Deus. Então eu deixo aqui um encorajamento para você, mulher, conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra e usar essa ferramenta a seu favor. Amém? Eu quero deixar aqui uma breve palavra em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor fala aqui, Ele não age em algumas coisas. Ele age em todas as coisas. Gente, isso é muito forte, isso é muito profundo, isso é muito poderoso. Ele age em todas as coisas daqueles que amam a Deus e que andam de acordo com o seu propósito de vida, para aquilo que o Senhor te chamou. Então, o Senhor, Ele não vai agir na sua vida, filha, somente numa área. Não, Ele vai agir em todas. Desde que você se entregue por completa, por inteira aos pés do Senhor. Desde que você abra mão da sua vida, renuncie à sua vontade para viver a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quanto mais você se entrega, mais Ele age na sua vida, porque de acordo com o seu propósito. Então, por que é desde que? Porque conforme você alinha a sua vida com o propósito de Deus, as coisas acontecem. Esse alinhamento atrai o princípio da palavra, você entra em obediência. A graça é despejada na sua vida, porque houve um alinhamento. Você está caminhando segundo a vontade de Deus, você está caminhando segundo o plano de Deus, aquilo que Ele sonhou para você desde a eternidade. A importância que você tem, a sua identidade, quando você vive segundo a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Ele age em todas as coisas. Ele opera em todas as coisas. Tudo que você pedir aqui será ligado no céu, porque está em alinhamento com o propósito de Deus para a sua vida. Está em alinhamento, está em concordância. Então não tem como uma vida dedicada a Deus, ela não ser uma vida abundante, ela não ter plenitude, não ter satisfação, gratidão, significado. É uma vida de amor, de retidão, de servidão. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós estamos aqui para servir pessoas.
Muitas vezes a gente só quer ser servida, mas não. A gente está aqui para servir pessoas. Isso agrada o coração de Deus. Quando nós cuidamos dos interesses do Pai, dos interesses do reino, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida dos nossos interesses, Ele cuida da nossa família, Ele abre portas, Ele coloca portas aonde não existe. Está tudo fechado, mas porque um filho, uma filha agradou o coração do Pai, a gente entra em alinhamento com a vontade dele, e as bênçãos são despejadas, a graça de Deus é suficiente. E algo muito precioso que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias de desafio é me ver merecedora dessa vida com Deus. Muitas vezes, por conta de dores, de pecados, de angústia, de uma vida que a gente já teve longe do Senhor, isso faz com que a gente não se veja merecedora dessa graça lá dentro, lá no nosso interior. Então a gente precisa alinhar como o Senhor nos vê, porque a graça dele é suficiente. O Senhor tem falado muito sobre a graça dele nesses dias. A graça dele é suficiente, mas nós não aceitamos essa graça porque muitas vezes ficamos pensando ainda e presas ainda a comportamentos do passado, ficamos lutando para vencer esse tipo de comportamento, mas o Senhor só quer que a gente reconheça e aceite a graça dele, porque a graça é suficiente. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a nossa família, para um irmão, para uma irmã na igreja e quer que essa pessoa mude o comportamento dela e nós punimos e nós repreendemos, exortamos, mas o Senhor diz que já aprovou e que é pela graça. Então, queridas, não é que a gente vai continuar pecando, mas é quando nós reconhecemos esse pecado, é que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós nos abrimos, Senhor, sou pecadora, mas eu quero a tua graça, porque ela é suficiente. E eu quero andar nessa suficiência dependendo do Senhor. E não mais do que eu sinto, do que eu vejo e como eu me vejo. Porque se eu e você olharmos para nós, nós vamos encontrar defeitos, nós vamos encontrar limitações e nós vamos destruir a nossa imagem por conta do nosso comportamento. Mas o Senhor não avalia o nosso valor pelo nosso comportamento. O Senhor olha para quem nós somos, a verdadeira identidade. O Senhor olha, Ele se importa e Ele valoriza eu e você. Mas a gente acaba se desvalorizando, porque a gente fica se culpando e olhando para a nossa fraqueza. E assim rejeitamos a graça de Deus, assim falamos, Jesus não é suficiente. E continuamos andando na nossa autossuficiência, como se nós fôssemos Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós não temos esse poder. Então, nós precisamos dar um basta de como nos vemos e acessar como o Senhor nos vê, quem nós somos, aceitar essa graça, esse favor imerecido e se valorizar, se cuidar, se amar. Nós temos que nos amar, nós temos que nos permitir esse cuidado, porque quando nos amamos, quando cuidamos da gente, nós estamos aptas para cuidar do próximo, para cuidar da nossa família. Então, queridas, é isso que está no meu coração. Hoje é um dia de jejum coletivo, um dia de reflexão, um dia de adoração a Deus, um dia de refletirmos sobre o jejum que agrada a Deus, mas um dia também de nos perdoar, um dia de virarmos a chave dentro de nós
e pararmos de nos condenar pelos nossos comportamentos, mas receber essa graça que nos liberta, essa graça que nos alcançou, porque nele já somos novas criaturas, somos filhas e filhos. Quando reconhecemos Jesus, professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós deixamos de ser as criaturas de Deus e passamos a ser filho e filha. Mas não vivemos a condição de filho e filha, ainda andamos na condição de escravos, na condição de servidão, de prisão por conta dos comportamentos passados. Então nós temos que assumir essa condição de filho amado, filha amada, filha do Pai. Não é qualquer uma, é filha do Rei. Você foi feita à imagem e semelhança dele, assuma essa condição, eu sou filha amada. Eu tenho valor, assuma essa condição, aceite essa graça, ela já está liberada para a sua vida. Não se veja mais na condição de punição, de escravidão, mas sim na condição de filha que segura na mão do Pai e avança. Como essa palavra diz aqui, que ele age em todas as coisas, daqueles que amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse propósito nós vamos caminhar juntas com o Pai, juntas com o Abba, segurando na mão dele. Filha amada, condição de filha. Somos aceitas, fomos sonhadas pelo Abba. O Senhor planejou as nossas vidas, o Senhor planejou cada detalhe, cada cuidado, mas muitas vezes não aceitamos, negamos essa graça porque dizemos, não, eu não mereço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, querida, se veja como merecedora. Você merece o melhor de Deus, porque você é filha. E isso basta. A graça basta nas nossas vidas. A graça é suficiente, mas mude a forma de se ver. Comece a ver o seu valor, comece a se elogiar, comece a cuidar de você. Comece a se importar mais com você, mulher. Você se importa tanto com os outros, cuida dos outros, cuida do ministério, cuida da igreja, cuida da família, mas quando é para cuidar de você, você é omissa. Quando é para cuidar de você, você tem preguiça. Queridas, preguiça é pecado. Omissão é pecado. Nós temos que alinhar, como a palavra disse, de acordo com o seu propósito. Então, se enquadre nessa condição de filha, alinhe a sua vida na condição de filha, filha do Abba, e todas as coisas vão se acrescentando na sua vida, Deus vai agindo, Deus vai operando. Mas o principal você já tem, que é a presença dele. E isso é suficiente. Então, ande nessa suficiência, graça sobre graça, todos os dias. Graça sobre graça é suficiente na minha vida e na sua vida. Amém? Hoje, ao meio-dia, nós vamos entregar o propósito de jejum. Nós não vamos ter a reunião hoje para entregar no coletivo, mas eu quero que ao meio-dia todas entreguem, aquelas que estão jejuando, todas entreguem o seu propósito de jejum, agradeça a Deus por esse momento e receba a graça. Receba o amor, receba a condição de filha, tome posse, mulher. Você merece, porque o Pai quis e o Pai planejou uma vida de campeã, uma vida de vencedora. É isso que você é. Não aceite nada a menos do que isso.
Você é vencedora, você é campeã. Alinhe a sua visão, alinhe a forma que você se vê. Você merece o melhor de Deus, porque você está caminhando com Ele, você está segurando na mão do Abba. Amém, queridas? Eu louvo a Deus, que gratidão no meu coração, Pai, e eu te agradeço por essa vida preciosa que está aqui comigo, Senhor. Eu te agradeço por essa joia rara, Paizinho, e que ela receba graça sobre graça na sua vida, na sua família, no seu ministério, no propósito para qual o Senhor a chamou. Amém? Deus te abençoe, querida. Deus te guarde. Beijos e até mais.